46º dia, que beleza! Olha aí as coisas dando certo, olha a nossa caminhada surtindo efeito. No 46º dia nós vamos falar sobre a cura interior. Mas antes vamos fazer nossa oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da Palavra de Deus do livro de Jeremias. Glória a vós, Senhor. É um versículo, Jeremias 17, versículo 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és a quem eu louvo. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Olha isso. A gente está pedindo a Deus, Jeremias aqui nesse versículo, né? Cura-me, Senhor, e serei curado. Tem tudo a ver com as promessas de Deus para a nossa vida. Né? A palavra cura é uma palavra também absurdamente explorada na Bíblia, porque é impossível ter uma experiência com Deus, é impossível ter uma intimidade com Deus sem passar por um processo de cura. Né? Aqueles que verdadeiramente entregam ao Senhor as suas dores, as suas feridas, que é tudo isso que a gente vem fazendo ao longo, principalmente desse módulo 3, que é onde está entranhada mesmo assim esses sentimentos, esses complexos. A gente vai entregar ao Senhor todas essas dores, todas essas traumas, tudo que aconteceu no nosso passado, ou no ventre da mãe, ou ainda quando bebê, ou ainda na infância, no comecinho da juventude, né? Que isso está entranhado, né? A gente vai entregar tudo isso ao Senhor, pedindo dele a cura interior, ok? E aí, a palavrinha que você escreve na sua mão, recorrente a esse dia, ao dia de número 46, ao 46º dia da nossa caminhada, você põe assim: peço ao Senhor minha cura interior. Peço ao Senhor minha cura interior. Amém? É isso aí, vamos nós. Eita, dias maravilhosos, hein? A gente pode intitular assim, eu queria que você pensasse dessa forma, é que a gente está fazendo aquela limpeza. Lembra que uns dias atrás eu fiz uma comparação de uma casa, né? A casa é maravilhosa, mas está cheia de podridão do lado de dentro, né? Está cheia de podridão. A casa vai deixar de ser suja? Não. A gente não tem na casa da gente, né? Que todo dia varrer, um dia sim, um dia não, passar um pano, passar um lustramóvel assim nos móveis, passar aspirador, lavar as roupas, limpar a geladeira, os pratos que a gente comeu no almoço, no jantar. A gente tem que fazer a manutenção da nossa casa. Só que essa casa está toda suja, está bagunçada. Então a proposta aqui desse módulo 2, começou no módulo 2 essa limpeza. E o módulo 3, módulo 2, né, foi a limpeza que a gente fez provocada pelo uso abusivo dos vícios, das drogas, sendo lícitas ou ilícitas. No módulo 2, a gente adquiriu uma série de defeitos de caráter, uma série de defeitos de comportamento, que a gente explanou, mas também falamos de coisa boa. Nesse módulo, a cura é mais interiorzona, sabe? Você pensar assim, eu vou nas profundezas, né? Vou dar um mergulho mesmo. Mergulhar em mim mesmo, deixar-se mergulhar e deixar que Deus vá lá. O gordinho aqui está só conduzindo, né? Eu estou só conduzindo. Estou te propiciando esse mergulho. Sou eu que estou enchendo a piscina aí para você mergulhar. Porque só você vai conseguir dar uma sacada aí dentro de você sobre a rejeição, sobre a culpa, sobre o medo, sobre a inferioridade, sobre a paralisia espiritual. Que são os 5 maiores, assim, pelo menos que eu alavanquei para nós
dependentes químicos em tratamento, resto da vida em tratamento, resto da vida, né? E assim, e a partir de agora a gente vai falar do antídoto. A gente falou assim das enfermidades que podem estar existindo na nossa alma, uma, duas, três ou todas, dependendo do grau de complexidade, né? Você pode... Trovão em Fortaleza. Vai já chover. Então, a gente pode pensar na cura. Qual que é a cura, Regis, que você está propondo, né? Através desse material, através desses passos? Existe um ministério dentro da igreja chamado Ministério de Cura e Libertação, ao qual eu só fui conhecer depois que eu adentrei lá, mais lá na obra Lumen, né, que você vai conhecer um pouco mais à frente, no módulo 4, também no módulo 5. Esse Ministério de Cura e Libertação, ele fala de tudo isso que eu estou falando com você. Eu fiz essas observações em mim mesmo, eu fiz esse mergulho em mim mesmo um tempo atrás e percebi o quanto que foi bom, né? E o que é bom, lembra? Deus criou o céu e a terra e viu que aquilo era bom. Então o que é bom, na hora que eu vi que aquilo era bom, eu quero para mim. E eu fui me informar até que consegui chegar a uma obra aqui em Fortaleza chamada Rabboni de Maria. E o Rabboni de Maria, Rabboni, né? Rabboni é mestre, né? Me ensinou algumas coisinhas que esse pequeno conhecimento eu me informei através de alguns livros. Eu tive a oportunidade de dar um pulo lá na Canção Nova, e como a gente estava começando esse ministério, não ministério de cura e libertação, né? Estava começando a receber os primeiros homens nas nossas casas de acolhimento, a triagem estava sendo inaugurada, a gente ganhou um sítio lá em Pacatuba, hoje é Sítio Bom Samaritano, tem duas casas lá, a Casa Chiara Lute e a casa Dom Lustosa, né? E depois, mais na frente, outras duas casas lá dentro do céu, que é o condomínio espiritual do Irapuru, que é um condomínio do Frei Hans, da Fazenda da Esperança. Tinham duas casas lá, da Casa do Menor, uma outra comunidade, ele cedeu para ser as casas de ressocialização. E aí foram 3 anos, assim, 4 anos, né, inserido nesse meio. E o Ministério de Cura e Libertação, conhecemos o Júnior, que é o fundador, faleceu até um tempo atrás, né? Deixou muita saudade, né? Um homem muito de Deus, que era o fundador de Rabboni de Maria e um mestre sobre esse assunto de cura e libertação. E ele passou para a gente, passou para nós, principalmente os coordenadores e monitores, né? Passou para a gente uma formação bem densa, foi 1 semana, só dentro desse assunto, né? Porque muitos dos homens que iam entrar nas nossas casas, em qual eu me incluía, precisava conhecer sobre esse mistério de cura e libertação. Porque, meus irmãos, esse lance de rejeição, culpa e medo, inferioridade, isso aí são cargas negativas muito, muito fortes, né? Você carrega, às vezes, essas culpas, ou vamos pegar aqui o culpa, ou qualquer um dos outros 5 aqui, e leva o resto da vida, você fica aprisionado naquilo ali. E essas forças negativas são forças, às vezes, forças malignas. Lembra que eu te disse que o demônio não vai aparecer com o rabo grande, nem que tridente, nem gritando, nem com a língua do lado de fora, não. Ele te aprisiona aqui, entendeu? E aí, meu irmão, o que você faz para não sentir essas dores, aí você pode pensar nas mazelas piores possíveis, né? Então, só através de Deus, só através assim, você pode fazer terapia também, a gente aconselha. Nas nossas casas a gente tem alguns psicólogos, né? Principalmente uma menininha, né? Durante muito tempo foi um amigo nosso, o Mauro, agora é a Lia, que conversa com aqueles irmãos, né? Conversa com todos, e ali eles colocam para fora todas as dores correlacionadas a isso, né? Eu fiquei muito paralisado dentro dos meus relacionamentos por conta daquele abuso sexual que eu sofri já no início da minha juventude, ali na puberdade, né? Sentia muito medo e aquilo me paralisava, entende? Então foi preciso
O meu pai da mesma forma, a separação dos meus pais. Né? Eu me senti muito rejeitado por ele, entende? Eu não sabia, mas depois em conversas eu fui vendo que isso eram prisões, né? Eram algemas, né? Nos meus tornozelos, né? Aquelas bolas pesadonas, né? Que você quer sair do canto, mas não consegue. 50 quilos para arrastar, quando se move é pouca coisa. Então, a cura interior, que é o tema de hoje, nós estamos no 46º dia da nossa caminhada. A cura interior nada mais é do que a gente procurar o remédio para essas feridas interiores acumuladas ao longo da vida. Essas que você vem pontuando aí, quero acreditar que você venha pontuando. Essa é a grande, digamos assim, uma das grandes saídas, né? Porque são essas feridas que muitas vezes elas começam no ventre da nossa mãe, né? Muitas delas começam lá atrás, quando a sua mãe, eu não queria ter esse menino, não era na hora certa, isso é gravidez indesejada, ou então engravidou e o pai não a quer assumir, e aí você já nasce com aquele sentimento de culpa, com aquele sentimento de rejeição, já vai adquirindo complexo de inferioridade, sabe? E isso, quando a gente tem essa ruma de cargas negativas e a gente ainda vive uma vida longe de Deus, longe do amor, longe dos alicerces, né, dos bons sentimentos, das coisas que não passam, né, que a gente viu no módulo 2, a vida da gente ela tende a cair em certas ruínas, tende a cair nas garras dos nossos inimigos, entende? É assim que se aprisiona um ser humano. Você está sacando aí qual é a do capeta? Não é fazer uma cilada para você morrer no acidente. Isso é provocado pelo homem, né? Tal, não sei o quê. Obviamente que às vezes tem um pouco do dedo dele. Mas é aprisionar a sua alma em desejos, em pecados que você não merece tê-los. Entende? Então a cura interior, ela vai atrás, né, desses antídotos, né, que passa por Deus, que passa por um ministério, que passa por oração, que passa por entrega, que passa por joelho no chão. Meu Senhor, meu Deus, eu vou me curar, está aqui, eu quero te entregar isso. Né? Se você notar que isso é uma carga muito pesada, você pode procurar na sua cidade, né, aquelas missas de cura e libertação que certamente existe. Basta se informar, né? E isso não arranca pedaço. Mais uma vez, nós estamos à procura de uma solução, porque o que a gente quer mais é que a gente chegue nesse final curado dos nossos vícios. Mas como eu te falei, isso não se cura num passe de mágica. Isso se cura mediante a uma investigação dentro de nós mesmos, para descobrir que sentimentos negativos são esses. Quem que você precisa? A gente vai entrar no perdão um pouquinho para frente. Mas hoje a gente já começa a falar sobre cura, né? Eu gosto de dar esse exemplo, né? Imagina 2 exércitos, certo? Esses exércitos eles vão se bater. O que é que precisa? O que é que se precisa para você encarar um exército que vem ao teu encontro? Que você se prepare também, né? Você precisa de bons soldados, você precisa de armadura, você precisa de arma, você precisa de tanque, se for no céu você precisa de caças, você precisa de submarino, você precisa de navio. Imagina uma guerra, né? Você precisa de suprimento, você precisa de gasolina, você precisa de uma série de coisas. Agora imagina, eu estou sabendo que está vindo um inimigo ao meu encontro, eu tenho que preparar meu exército e eu não preparo nada. Eu não tenho arma, eu não tenho tanque, eu não tenho nada, não tenho meia dúzia de avião só, o cara tem 100, eu tenho meia dúzia, eu tenho 2 navios, o outro vem com a fragata inteira, né? Eu não tenho suprimento para os meus soldados, eles vão sentir fome e frio, e cadê o alimento para eles? Os poucos carros que eu tenho, quando acabar a gasolina, eu tenho pouco abastecimento, tenho
um tanque, um galão, o outro tem vias férreas que vai abastecer o exército, né? Se a gente for estudar assim, dar uma olhada, né? O meu avô já teve na Segunda Guerra Mundial e eu fui o neto mais próximo dele, assim, com muita humildade, respeitando os demais. Mas eu estudei assim, sabe, um pouco sobre a Segunda Guerra para entender onde o Brasil foi, onde ele foi. Inclusive numa viagem de numa viagem de mochila com a minha mãe, um casal de amigos, eu fui lá onde o Brasil lutou, né? Eu tive lá em Montese, Monte Castelo, Supra-Sasso, que foram as batalhas mais sangrentas, e eu fiquei com o livro da história militar do meu avô, e ali naquele livro eu vi as cidades que ele passou e fiz todo esse percurso lá em Pistoia, né? Lá na Itália, tem um cemitério dos brasileiros que foram mortos, cemitério, a gente foi lá, visitou a chama que não se apaga, tal, né? E foi uma viagem bem legal, assim, né? Então, assim, tô dando esse exemplo, né? Porque imagina, o Brasil vai lá, pô, vai chegar lá, quem municiou muito o Brasil foi o próprio Estados Unidos, né? Que levou uma série de coisas, enfim. Então, assim, fazendo um paralelo, a gente está entrando numa guerra onde a sua alma é o objetivo maior, onde o seu equilíbrio é o objetivo maior, onde a sua paz é o objetivo maior do inimigo. Entende? Procure voltar ao passado e veja como dias com paz era complicado. Né? Uma vida imersa no álcool, uma vida imersa no vício, é uma vida complicada. Você não tem saúde financeira, você não tem saúde física, você não tem saúde espiritual, você não tem saúde nos seus relacionamentos, você não tem saúde no seu comportamento, sabe? As coisas bagunçam, sabe? E você encara assim um inimigo que tem raiva de nós, meio que de peito aberto. E ele vai minar as nossas forças, nos aprisionando aqui nessas enfermidades, nesses sentimentos negativos, né? Você não precisa se sentir rejeitado, né? Você está bem, mas eu preciso entregar essa rejeição a Deus. Você não precisa se sentir culpado a vida toda porque, sei lá, morreu alguém lá atrás. Em toda família morreu alguém lá atrás. E as pessoas continuam vivendo, entende? Você não precisa sentir complexo de inferioridade porque é assim, por causa de um comportamento, por causa de alguma coisa física. Não. Olha os maiores homens da humanidade. Ninguém olha para os maiores homens, para as maiores mulheres que já viveram na história por conta de caracteres físicos. Isso é coisa de moda, isso é coisa de mercado, isso é coisa de comércio, que criou um estereótipo do homem perfeito e da mulher perfeita, excluindo muitas vezes a cor da pessoa, o cabelo da pessoa, o corpo da pessoa, como se isso fosse modelo para ser gente perfeita. Isso me lembra o nazismo, né? Que queria assassinar quem não fosse da sua raça. Exterminou, na realidade, milhões de pessoas. Isso é ser nazista com nós mesmos, sabe? Nos aprisionar como se a gente não fosse merecedor de um mundo cheio de paz, de amor, alegria, né? Uma natureza imensa para a gente explorar, tantas praias bonitas para nós caminharmos, tantas matas lindas para a gente tomar banho de cachoeira. Viver em paz, viver em liberdade, entende? Então, são esses sentimentos negativos o nosso objetivo de, fazendo aqui uma analogia com o exército. A nossa destruição através dele vai ser não com armas, não com essa arma, né? Mas com as armas da oração, né? Com um terço, por que não, para quem é católico, nas bolinhas grandes, Pai Nosso, nas bolinhas pequenas, Ave Maria, e vai embora. Entra aí no YouTube que vai ensinar. Facinho rezar o terço. Ou se você souber, volta. Custa nada, 20 minutos. Às vezes caminhando, fazendo uma caminhada matinal, né? Mais na frente a gente vai indicar isso para você. Uma caminhada contemplativa pela manhã ou pelo final da tarde, vendo o sol nascer, vendo o sol se pôr. Nesse princípio, nesses 100 dias, eu gosto muito do sol nascendo. Eu quero acreditar que nessa etapa você esteja bom dia. Não vou começar o nosso dia por boa tarde ou boa noite. Eu gostaria muito que você estivesse fazendo o nosso material, né? Acredito que a primeira semana foi um pouco mais difícil,
mas pela manhã, acordando cedinho, sabe, para aproveitar o resto do dia, tá bom? Ninguém trabalha de vigia, não tem mais por que você dormir tão tarde, sabe? Isso é comportamento do velho homem, não do novo homem que está nascendo, né? Ficar a noite toda acordada e ficar o dia todo dormindo. Vamos voltar aos velhos costumes, como a gente nasceu, como a gente viveu os nossos primeiros 15 anos da nossa vida, né? Antes, sei lá, de manhã é de manhã, de tarde é de tarde, à noite, madrugada é para estar de olho fechado. Regis que rádio... Não é não. Você vai me entender, porque as grande maioria das bobagens que a gente fez não foi à luz do dia, foi à luz da noite. Eu quero fazer essa analogia, sabe? Sem querer falar de preto e branco, não é isso, mas de bem e mal. O bem traz a luz, o mal vive na escuridão. Não deturpa o que a gente está querendo falar, por favor. Então assim, eu quero acreditar que você esteja acordando cedinho e nesses primeiros 100 dias a gente vai falar muito de nascer do sol. Ave Maria, uma das maiores alegrias da minha vida foi quando eu acordo antes do dia nascer e eu vejo o sol nascendo depois de ter dormido 5, 6, 7 horas. Porque normalmente eu não conseguia dormir. Ia dormir lá para as 6, 7 horas, o dia raiando, o dia já raiado, aliás. Eu lembro que eu me fechava, eu não conseguia, aquela fritando mesmo em cima do colchão. E eu rezando, Ave Maria, pelo amor de Deus, Nossa Senhora, me ajude. Eu queria sair, pedia tanto a Deus que dá aquela desgraça. Hoje eu estou contando isso tudo para ti, porque você vai sair dessa desgraça, meu chapa. Você vai sair dessa desgraça, meu amor. Vai sim, isso aí é meu irmão, cara. Meu irmão vem nessa, sacou? Então a gente precisa se descontaminar dessas coisas negativas, desses sentimentos, desses complexos. Nós não precisamos viver mais em função deles, né? E a gente vai fazer isso o quê? Aqui juntos através da oração. Mais na frente a gente vai fazer, né? Isso vai sair em espaço de mágica, não. Todo o programa já vai te fazer, já vai ser essa oração, já vai ser essa cura interior. Esse módulo é que a gente vai bater nela, né? Vai bater nesse assunto, vai viver esse assunto para que você saiba que ele existe, que esses sentimentos de repente você não estava nem imaginando que tinha. E hoje em reflexão e hoje em oração você, pô, caramba, bicho, isso faz tanto tempo eu nem percebi que mesmo, faz sentido. E faz. Pode ter certeza, se está aqui, hoje você está escutando sobre isso, é porque é vontade de Deus, não é vontade minha, já te falei. Sabe? E nós precisamos fazer oração para tratar dessas doenças emocionais e espirituais, da sua forma. Mais na frente a gente vai fazer umas orações juntos aqui, né? Mas você precisa se consumir, né? Dentro dessa proposta que a gente vem trazendo, né? Se deixar se consumir por Deus, se deixar se consumir pelo poder da oração, se deixar ser consumido pelas coisas positivas, né? Pelo amor, pelo carinho, pela fé, cara, isso aí tudo bota essas coisas para correr, entende? Ser justo, ser verdadeiro, né? Jogar para fora aqueles defeitos de qualidade, aqueles defeitos de caráter, aqueles defeitos de comportamento, né? A raiva, o ódio, né? A violência, as palavras pesadas, os palavrões, né? A preguiça, o comodismo, a avareza, sabe? Aquilo tudo ali são sentimentos provocados por conta desse lance aqui de rejeição, culpa, medo, inferioridade e paralisia espiritual. Reflete naquilo, né? Por isso que a droga vem, opa, peraí, eu sou homem feliz, né? Aí, pum, passou a noite se drogando, passa a noite bebendo, entende? E aí você entra nesse ciclo vicioso. Pá. Quantos anos já? Diga aí. O meu foi 25 e 23 os dois juntos. O álcool com a cocaína, né? E a cocaína foi porque a droga que eu usei mais, mas eu usei as outras tudinho. Maconha, crack, etc.
E também as drogas sintéticas, principalmente quando eu morei na Inglaterra, que ia para as festas lá, entendeu? Ia lá para as Scott. As Scott. Meu Jesus. Só Deus sabe como foi difícil, mas estou aqui te contando a história e estou vivo. Se eu estou vivo, adivinha, que era porque era necessário chegar a você. Né? E aí assim, assim, interessante que ao fazer isso tudo, né, isso a gente já vem conversando, né? Existe a real necessidade de mudar de comportamento. É a mudança de comportamento. Dia de quinta-feira continua sendo o dia que a gente recebe os irmãos diretamente da rua. E eu digo para eles, olha, não vai ser aqui uma vez na semana que você vai deixar de usar droga, ou que tem uns que entram numa vibe meio errada, né? Entra numas ideias meio tortas. Não vá achando que vai não. Tem uma frase que diz assim, não ache que você vai obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então assim, totalmente existe a real necessidade de mudança de comportamento. Isso aí a gente vem conversando. A nossa rotina não pode ser a mesma de outrora. Né? Então os comportamentos não podem ser os mesmos de outrora. Né? É simples assim, não é isso? Então assim, depois dessa cura interior de buscar a Deus, buscar as coisas de Deus, isso a gente já vem fazendo desde o módulo 1, tá certo? Isso nada mais é do que buscar uma cura, né? Trazer Deus para os nossos dias, assumir, né, a nossa cruz, aquilo tudo que a gente viveu lá, as 5 pedrinhas, a Lectio Divina que a gente vem fazendo, né? Trazer o amor, reconhecer Jesus Cristo, reconhecer-se uma ovelhinha perdida, né? O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, e assim vai. A sementezinha que cai em terreno bom, né? E aí vem o módulo 2, vem isso aqui, isso tudo aí já está fazendo parte do nosso processo de cura interior. Mas existe o perdão, que ele vai já entrar no ensejo, e ele também vai dar uma grande pitada nisso aí tudo. Não tem os ingredientes, né? O perdão é um senhor ingrediente, liberar o perdão para você, para Deus e para as pessoas, sabe? E aí, depois da cura interior, depois de curar-se disso tudo, aí sim vem a libertação, que é um pouco do tema do nosso próximo dia, do nosso dia de amanhã, ok? Então, fique com Deus, estamos com Ele, em breve a gente se vê no 47º dia. Beijo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.